Der Sinn besteht darin, dass ich das Wort, das Gott in mir gesprochen hat, in dieser Welt vernehmbar werden lasse. Primeiro, acho que existem dois sentidos da vida. O primeiro deles é, o sentido da vida é eu ser eu mesmo. Eu sou único. Eu sou uma palavra única de Deus. Deus me criou como único. Então, conseguir viver esta unicidade, esta originalidade, este é, para mim, dos sentidos da vida. Die zweite Frage ist aber, was ist so meine Berufung? Welche Aufgabe hat Gott mir gestellt? Welchen Auftrag? Welche Sendung? Jesus hat eine Jünger gesandt. Die Sendung muss nicht immer groß sein. Ich kann auch als Sendung dann sein, Vater, Mutter zu sein, Leben zu wecken. Aber sich überlegen, was möchte ich denn dieser Welt vermitteln durch mein Leben. Das gibt dem Leben auch Sinn, dass ich nicht nur um mich kreise, sondern auch einen Auftrag für andere habe. A segunda questão importante no sentido da vida é para que eu sou chamado, qual é a minha tarefa, o que eu vou fazer concretamente nesse mundo. Nós somos chamados para coisas, nós temos tarefas. Com isso não quer dizer que devemos logo imaginar grandes coisas, coisas enormes. Temos que imaginar pequenas coisas, coisas que fazemos momentos simples, ali do ser pai, do ser mãe, ali nessas coisas que estão no sentido da vida, no conseguir fazer alguma coisa em sua vida. Se o sofrimento é comum a todo ser humano, o que distingue o sofrimento dos que creem do sofrimento dos que não creem? Das Leiden, das uns trifft, ist das Gleiche. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit dem Leiden um? Und da gibt der Glaube einfach hilfreiche Antworten, mit dem Leiden umzugehen. A primeira questão do sofrimento, ele é igual, não existe diferença entre o sofrimento de quem crê e o sofrimento de quem não crê. A questão toda é como que eu lido com o sofrimento. E aí eu tenho muita clareza de que a fé tem sim a capacidade para dar respostas ao ser humano de como lidar com o sofrimento. Jesus gibt uns keine Antwort auf die Frage, warum das Leiden, aber er gibt uns Antworten, wie wir mit dem Leiden umgehen. Jesus não nos dá nenhuma resposta sobre o porquê do sofrimento, mas com clareza nos dá respostas sobre como devemos lidar com o sofrimento. Ich möchte nur zwei Antworten kurz anführen. Gostaria apenas de apontar duas respostas nesta linha. Das erste, wir sollen uns Leid nicht aussuchen, aber wenn das Leid uns widerfährt, dann wird es uns die Vorstellungen, die wir uns von uns gemacht haben, in unserem Leben und von Gott zerbrechen, damit wir aufgebrochen werden in unser wahres Selbst, aufgebrochen werden für neue Möglichkeiten unseres Lebens und aufgebrochen werden für Gott. Primeiro, nós nunca devemos procurar o sofrimento, mas quando o sofrimento encontra em nossas vidas, muitas vezes o sofrimento nos quebra. É importante aproveitar essa chance de estarmos quebrados, que a partir daquilo que se quebra em nós pode surgir algo novo. Então, estar quebrado, algo quebrado sobre o sofrimento, isso deve ser visto também como uma possibilidade de ter uma renovação na vida. Ein Beispiel, eine 70-jährige Frau geht mich an, weil der 38-jährige Sohn, der so fromm ist und jeden Tag jeden Sonntag in die Kirche ging, plötzlich gestorben ist. Por exemplo, uma vez uma senhora de 70 anos me telefonou que o filho dela, que tinha 28 anos de idade, era uma pessoa muito católica, que sempre ia para a igreja, havia morrido de causa súbita. Ich habe gesagt, ich kann das gut verstehen, dass sie rebelliert gegen Gott, aber sie wollte von Gott absolut nichts mehr wissen. Ele disse, primeiro eu consigo claro entender que você nesse momento fique revoltada contra Deus. No primeiro momento essa mulher não queria saber mais nada de Deus. Das Ziel wäre,
dass sie ihre Vorstellungen von sich selber aufbrechen lässt, zerbrechen lässt. Ich bin eben nicht nur Mutter, sondern wer bin ich selber? O importante primeiro foi mostrar a questão que é preciso quebrar as imagens que nós fazemos de nós mesmos. Que imagem tem essa mulher de si mesma? Qual a imagem que ela tinha de ser mãe? Die Vorstellungen vom Leben werden zerbrochen, dass sie mit ihrem Sohn alt werden wollte. Das ist eine berechtigte Vorstellung, aber die ist zerbrochen worden und nicht andere neue Möglichkeiten aufgebrochen werden. Então essa imagem que ela tinha, que ela iria ficar velhinha com o próprio filho, que o filho dele na idade avançada, essa imagem foi quebrada. Mas o caso é que ela, uma imagem que seria algo importante, o importante é, no entanto, não se quebrar a si mesmo a partir dessas coisas, desses desejos que foram quebrados. Und das Bild von Gott wird zerbrochen. Gott hat alles belohnt, das stimmt in diesem Augenblick nicht, aber die Aufgabe ist, sich aufbrechen zu lassen für den unbegreiflichen Gott, der aber trotzdem Liebe ist. Nessa situação, essa mulher também quebrou a imagem que ela tinha de Deus. E quebrar a imagem que temos de Deus é algo muito importante para nos desafiarmos para o fato de que Deus não é algo que podemos possuir. Deus é um mistério maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Wenn ich meine Vorstellung zerbrechen lasse, werde ich nicht zerbrechen, sondern werde neue Möglichkeiten in meinem Leben entdecken. Quando quebramos imagens que nós temos, temos que ter a clareza que não somos nós que estamos quebrando, e sim as imagens que nós temos que estão sendo quebradas. E a partir desse fato que estamos quebrando imagens, a partir disso é possível nascer ou surgir um novo eu em nós. Und das feiern wir immer in der Eucharistie, wenn der Priester den Leib Christi zerbricht, dann bete ich, wir zerbrechen den Leib Jesu, der für uns am Kreuz zerbrochen worden ist, damit wir nicht zerbrechen an dem, was uns von außen widerfährt, dann immer mehr aufgebrochen werden für uns selber und für das Geheimnis seiner Liebe für unsere Brüder und Schwestern. Segunda questão, na Eucaristia, por exemplo, quando na Eucaristia é quebrado, o sacerdote quebra a hóstia, ali é uma imagem do próprio Cristo é quebrado. O Cristo também é alguém que, ao quebrou sobre o sofrimento humano. Das zweite Bild, meine Mutter war auch krank in den letzten Jahren, aber sie hat nie gejammert, sondern sie hat gesagt, ja, ich opfere es auf für meine Kinder. A segunda imagem, a minha própria mãe, nos últimos anos de vida, ela estava sempre bastante doente, mas ela não ficou xingando sobre o sofrimento, ela sempre dizia, eu ofereço o sofrimento que eu tenho para os meus filhos. Das ist genau das, was Jesus sagt, ich gebe mein Leben aus freien Stücken nehmen. Jesus ist von außen ermordet worden, aber er geht das, was von außen geschieht, verwandelt er in einen Akt der Hingabe und der Liebe. Isso está na própria palavra de Jesus, quando Jesus diz, eu que entrego a minha própria vida, não são os outros que tomam a minha vida, eu que tenho a capacidade de entregar por amor a minha vida. Wenn meine Mutter das Leid, die Krankheit für die Kinder aufopfert, dann sieht sie selber noch einen Sinn darin, sie jammert nicht, es geht ihr selber besser damit und es geht den Kindern besser, die sie besuchen. Denn wenn von einem Kranken ständig der Vorwurf ausgeht, du hast gebeten, du bist ja gesund, dann besucht man so einen Kranken nicht mehr gerne. Com essa atitude da minha mãe, ela conseguia encontrar um sentido no sofrimento dela. Não ficar xingando, mas se oferecer o sofrimento para os seus filhos. Isso é algo muito importante. Às vezes pessoas que estão doentes ficam reclamando, às vezes o doente fica pensando, você sabe falar direitinho, você não está sofrendo. Pessoas que ficam, mesmo doentes, que ficam reclamando muitas vezes sobre a vida, acaba que muitas pessoas não gostam de visitar essas pessoas porque ficam apenas reclamando. E a atitude que minha mãe tinha fez com que ela mesma no sofrimento, ela transmitia alegria, as pessoas gostavam de conversar com ela.